Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Astral Five por aqui. Tô gravando esse vídeo aí para falar para vocês a respeito do eclipse solar de 2 de 4 de 2024, que ocorrerá daqui a pouco, tá certo? É um eclipse aí de bastante tensão, né? Já houve sinalizações antes do eclipse um pouco, que realmente esse momento ia ser tenso, tá certo? Sendo que um eclipse solar, ele tem um poder muito forte, então ele chega a valer aí cerca de 6 meses antes, 6 meses depois os efeitos vibracionais deles são sentidos, tá certo? Mas principalmente depois agora, tá certo? Mas percebamos aqui o que já ocorreu, que na verdade vai ser o foco dessa análise aqui. Nós vamos fazer em cima da mandala astrológica de São Paulo, tendo em vista que grande parte das atenções do Brasil estão em São Paulo, onde ocorreram fatos inusitados, né? Devido a outras influências vibracionais, nas quais já comentamos em vídeos anteriores, inclusive prevendo aí que isso aconteceria. Foi aí um dos nossos primeiros vídeos de previsões, que eu não gostava muito de publicar previsão e tal, mas o pessoal quer que os astrólogos façam previsões. Então, fiz umas análises aí, fiz algumas previsões e efetivamente essas situações infelizmente ocorreram, tá certo? Inclusive aí acabei sugerindo aí num dos vídeos que eu fiz depois, né, para que fossem aparafusadas as cadeiras no chão, né, porque aqui tem um candidato aqui da Atena dando uma cadeirada no outro candidato aqui, que é o Marçal, tá certo? Que ficou aí com os dedos, teve os dedos lesionados, né, onde ele aparou aí a cadeirada, entendeu? E obviamente essa tensão gera tensão, né, tensão mal pacificada gera novas tensões, né? Como o da Atena aqui continuou livre, não foi preso, não sofreu nenhuma punição da justiça e tudo mais, meio que virou aí como é que eu vou dizer, meio que se criou uma jurisprudência de impunidade aí na questão aí dos debates, né? E daí houve um caso aqui que um assessor do Pablo Marçal, né, ao alegar que foi agredido, né, por um do publicitário de um candidato adversário, tá certo? Reagiu, né, com um soco, né? E tá aqui o olho do publicitário aqui, ó, enfeitadinho aqui, ó, olha só que coisa, né? Certo? Isso não poderia acontecer. Imagina, quanto é que, olha só o que ele vai dizer em casa, né? Com esse olho na casa, o Brasil tudo, né? Até que, se eu não me engano, isso aí tá dando processo também. Só que como foi uma reação, né, a uma agressão, e como possivelmente existe prova dessa reação, a agressão, obviamente, é um caso que pode ser tratado aí com legítima defesa, né? Mas, enfim, que acaba demonstrando aí o momento complicado de tensão aí que a gente está vivendo com relação a este eclipse, tá certo? Então agora, voltando aqui ao mapa, a mandala astrológica, né? Ela foi feita aqui com base nos trânsitos de São Paulo, às 15 horas e 49 minutos, tá certo? Que é o momento do eclipse. Como é que a gente confirma esse momento? Esse software aqui, o SolarFire, né? Um software muito preciso, tá certo? Então o que acontece, ó? Eu vou aqui, ó, retroceder um minuto. Ó, retrocedi um minuto, não aconteceu nada. Ó, já estamos aqui em 15h46 e vamos avançar. Ó, e ó, 15h50, a Lua que está agora à frente do Sol. E antes, que é às 15h49, a Lua está atrás do Sol. Então esse eclipse vai ocorrer entre 15h49 e 15h50, quando a Lua passa na frente do Sol. E aqui, obviamente, ele está mostrado dessa forma, por quê? Porque ainda não existe aí um software em 3D aí que a gente possa fazer uma análise astrológica mais assertiva. Inclusive, pedimos a sua colaboração aí, que no futuro até pretendemos desenvolver um software assim, tá certo? Para que hajam aí análises mais ricas em termos de informações, tá certo? E vejam bem, aqui, né, está aqui o planeta Terra, aqui no meio, planeta azul, tá certo? E aqui, esse cinzinho é a Lua, e aqui ao redor dela um laranjinha, que na verdade vai ser o tipo de eclipse que vai ser visto aí na maioria dos lugares aqui, né? Dependendo do posicionamento pode mudar um pouco, mas a princípio vai ser visto um anel em torno da Lua. Por que um anel em torno da Lua? Porque aqui está o Sol, aqui está a Lua, eles sendo eclipsados, né? Obviamente a Lua passando na frente. A Lua está numa determinada distância que ela não vai não vai cobrir totalmente o Sol, ela vai cobrir apenas parte do Sol, mas bem no centro. Então, na verdade, vai formar essa espécie de anel de fogo aqui em torno da Lua, tá certo? Pessoal, e acabamos aí
esquecendo de mencionar algo de grande importância aí, antes de tudo, né? Nos desculpando pelo atraso de ter iniciado essa análise, mas ao mesmo tempo nos desculpando, que é pelo fato aí da censura aí que os youtubers têm sofrido aí, a gente não tem a liberdade de falar tudo que antes a gente falava, então a gente né, tem que medir muito bem, né, o que falamos aí para evitar que o nosso vídeo, nosso trabalho seja aí, vá em vão e tal, enfim, e seja sumariamente excluído, né, do YouTube, tá certo? Não por culpa do YouTube em si, tá certo? O YouTube é uma plataforma bacana e tal, eles não têm culpa disso, mas obviamente eles têm sofrido pressões aí por uma espécie de uma ditadura que está entrando aí, enfim, que está censurando a galera. Então, na verdade, só existe uma forma de fazer aí uma posição positiva com relação a esse tipo de censura, né? É vocês valorizando, né, como puderem, canais como esse, né? Seja simplesmente se inscrevendo no canal, enfim, né? E também fazendo triplo C, curtir, compartilhar e comentar, né? De modo que o YouTube também, as autoridades entendam a relevância desse vídeo e o vídeo não sofra bloqueios, né? Tanto é que isso aqui não é a opinião nossa em si, é o que a astrologia está mostrando, entendeu? A única diferença é que mostramos de uma forma mais didática, uma forma mais gráfica, um pouco diferente do que os outros astrólogos mostram. Tem muitos astrólogos aí, eles só falam, né? E a pessoa que é o leigo e tal, ele fica sem entender, né? Então, aqui de uma forma gráfica, o leigo em si, que fizer, né, tiver acesso ao nosso trabalho, ele poderá entender, tá certo? Então, e a única coisa que a gente pede, né, obviamente, é que você se inscreva no nosso canal, né, e faça o que você curtir, compartilhar e comentar, tá certo? E, se possível, caso você queira uma ajuda a mais aí, nos contate aí, seja por um simples comentário, né, seja também por intermédio do nosso canal, da nossa página oficial ali, do Instagram, tá certo? Para que, obviamente, encomende aí um serviço de análise para você ou para a pessoa que você quer conquistar ou para a empresa que tu quer trabalhar, para conhecer melhor a empresa pela astrologia, alguma coisa, mas ele precisa saber também o horário de fundação da empresa, que é um pouco mais complicado, tá sendo mais tipo, obviamente tu sabe quem é o dono, principal pessoa, principal acionista daquela empresa. Então, obviamente, tu vai poder saber se você sabe aí, e obviamente tu pode descobrir, a maioria das empresas, grandes empresas aí, os donos das grandes empresas, eles possuem aí o seu horário de nascimento aí público e tal, enfim, né, você consegue analisar a pessoa que efetivamente manda nessa empresa antes de você se candidatar a uma vaga lá. É claro que se você tivesse também análise do mapa astral do psicólogo, né, seria muito mais interessante também, né, que vai te contratar, ou a equipe que vai fazer a tua seleção. Vai ser algo de muito interessante, tá certo? Mas, obviamente, nem sempre é possível, né? Mas, obviamente, a gente briga aí com as ferramentas que a gente tem para brigar e da forma mais pacífica possível. E a astrologia realmente possibilita isso. Possibilita que tu possa conhecer previamente as pessoas antes de entrar em contato com elas, né? Basta dizer que antigamente se falava em astrologia só em signos, né? Então o homem lá queria começar um papo com aquela mulher bonita que conheceu na festa, estava interessado e tal. Primeira coisa é entrar no assunto do signo. Por quê? Porque ele já tinha na ponta da língua algumas características positivas daquele signo e ele já adoçava aquela mulher lá, enfim, com aquelas palavras positivas, aí ela já lembrava de lembranças positivas que ela vivenciou, com aquelas positividades que ele comentou e tal. Enfim, daí já engrenava aquele papo, enfim, que terminava num beijo, enfim, daí depois aí, ó, até simplesmente no início de dança, enfim, né? E obviamente no final de noite feliz ali entre os dois, tá certo? E o mesmo valendo também para a mulher também, né? Muitas vezes a mulher chegava no homem, né? A primeira coisa que perguntava era o signo, obviamente, para poder saber um pouco mais daquela pessoa, enfim, ver se pelo signo demonstrado se é uma pessoa que ia dar o carinho e amor, enfim, que ela buscava, ou até busca, enfim, tudo mais, né? Entendeu? Algumas até buscam, não sabe, né? Enfim, cada uma tem seus objetivos aí. Então agora, voltando aqui à questão do eclipse, tá certo? Aqui temos o Sol, aqui temos a Lua, tá certo? Então, o que vai ocorrer aqui nesse eclipse, né? Eu acho que não falamos, vou falar de novo aqui que eu não lembro se eu falei, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? A Lua, ela vai... Opa, isso aqui não é a Lua. Isso aqui essa cor aqui não é a Lua, que é o planeta Terra. O planeta Terra está aqui no meio, certo? A Lua, ela vai passar pelo Sol aqui, tá certo? Mas, né, voltando aqui, tá certo? Aqui
vai estar a Lua, tá certo? Ela vai estar numa determinada distância que ela não vai cobrir totalmente o Sol na maioria dos lugares, tá certo? Então, na verdade, é um eclipse conhecido como anelar, que é formado uma espécie de um anel aqui ó, em torno da Lua. Aqui, né? Não dá para ser bom em tudo, certo? Vai formar uma espécie de um anel na Lua. Vai ter um pequeno anel em torno dela e ele vai ser visto aqui no centro, no planeta Terra, onde estamos, né? Ao menos eu tô aqui, né? Não sei se tem gente que está em outro lugar aí, agora com essa internet nas nuvens aí, não se sabe se a internet pode ser acessada de outro planeta, certo? Então, o que que vai acontecer aqui, certo? Mais ou menos das 15h49 para as 15h50, a Lua que está aqui vai passar o Sol, tá certo? Então, esse é o indicativo no software SolarFire que ocorreu o eclipse, que vai ser esse eclipse anelar aqui, tá certo? Então, agora, vamos aí fazer a parte básica aí, eu anotei aqui para mim não me perder, tá certo? Então, já falei que eu acabei demorando aí porque é um momento aí de grande periculosidade, né? Um momento muito delicado, né? A gente já teve exemplos aí na política do Brasil, nos debates em São Paulo que ocorreu, teve cadeirada, teve soco, teve publicitário sangrando, tá certo? Então, mas o que é mais interessante no eclipse que eu percebo, tá certo? É que o Sol, né, que é a energia é, masculina, tá certo? Encontra a energia feminina da Lua, tá certo? Então, na verdade, aqui estando a Lua à frente do Sol, tá certo? É como se a energia, aquela energia de amor, de como é que eu vou dizer, de carinho, de afeto da mulher, né, das grandes mães, certo? Acaba eclipsando, né? E diminuindo aquela energia poderosa, aquela energia de fogo do Sol, tá certo? Então, estando aí esse eclipse ainda se dando aí na constelação de Libra, tá certo? A gente pode aí dizer aí que vai ser um momento de oportunidade de reequilíbrio. Só que, infelizmente, esse reequilíbrio ele não vai vir aí de forma muito pacífica, tá certo? Então, todo eclipse aí ele acaba marcando um momento de mudança, tá certo? Ou seja, quem entrar aspectado positivamente nesse eclipse colherá, né, as positividades desse eclipse. Quem entrar com uma expectação negativa nesse eclipse colherá as negatividades, tá certo? Uma das más aspectações aí podemos citar, isso já citamos aí em vídeos anteriores aí quando falamos dos portais aí, né? Infelizmente aí, né? Tenho o maior respeito, admiração, né? Tanto do Bolsonaro quanto do Silas Malafaia, mas todos os dois eles estão aí num momento tenso, né? O que, obviamente, faz com que se agrave a sequência negativa que cada um deles tem, a sequência negativa 1 que cada um tem, que faça com que a questão da liderança seja revertida, haja um revés de liderança, eles percam liderança, entendeu? Certo? Algo que eles poderiam resolver mudando a forma de assinar, tá certo? Em conformidade com o que eu já expliquei em vídeo anterior no nosso canal, então eu não vou explicar novamente aqui, né? Basta dizer e basta confirmar, né, que pelo que eu sei, acredito que até agora eles não devem ter mudado a assinatura, né? Vai ocorrer um revés de liderança para os dois, tanto para o Bolsonaro, né? Quanto pro Silas Malafaia, né? Eles vão perder liderança. O Silas Malafaia, inclusive, pode perder fiéis da igreja dele, diante do que ele vem falado aí nos momentos de tensão que se percebe. Ele tem gravado um vídeo todo dia. O Bolsonaro não, o Bolsonaro, né, tá mais esperto, tá mais moderado e tudo mais, mas infelizmente tá como o Silas aí, todo mundo sabe, Silas Malafaia é um principal influenciador do Bolsonaro, que obviamente acaba atingindo, infelizmente, o Bolsonaro. E ainda tem a questão do Bolsonaro estar apoiando um candidato lá, enfim, que a maioria da população, pelo que se percebe, não está querendo aí, enfim, né? E daí, obviamente, está fazendo com que essa tensão seja aumentada. Inclusive, o Bolsonaro aqui, pelo que a gente percebeu, deve estar bastante angustiado por esse tipo de situação. Só que, por outro lado, o que se percebe também, ele está aprisionado às normas do partido, né? Ele se filia num partido, ele não tem a total liberdade,
né, que tem, a não ser se esteja no controle do partido, que é o caso do Pablo Marçal, né, que é uma pessoa que está aí com um controle em cima do partido em que está, e obviamente que ali ele tem toda a liberdade, enfim, e além disso ele não tem a sequência negativa, ele é esperto, ele acredita na numerologia, tem vídeo aí gravado dele que ele faz menção que a numerologia cabalística, inclusive, a numerologia, inclusive, é bíblica, né? Então, na verdade, ele acredita e, obviamente, o nome dele, ele possui um nome bem bacana, e comentamos também em vídeos anteriores aí que você poderá achar aí, né? Comentamos aí a respeito do nome, assinatura dele, né? Pela análise do nome, né? O triângulo invertido na numerologia cabalística, tá certo? Isso vai fazer com que, obviamente, além de outras aspectações astrológicas, também fizemos um mapa astral dele, né? Embora ainda não temos certeza absoluta do ascendente dele, tá certo? Mas o ascendente acaba, nesse caso aqui, não mudando muita coisa no que a gente consegue prever do Pablo Marçal, né? Certo? Tendo um ascendente mais aí relacionado aí às questões das iniciativas, mas tem várias outras características astrológicas além do ascendente que nos permitiram fazer uma análise astrológica dele, né? E obviamente nos fez aí confirmar, né, que ele vai entrar muito bem aspectado nesse eclipse, e as positividades que ele entrar tendem a se multiplicar, tá certo? Então aqui, ó, voltando aí, né, além da questão do equilíbrio do feminino e do masculino, o Marçal aí também ele é um cara muito equilibrado, que ele possui uma excelente companheira do lado dele, inclusive eu queria dar parabéns aí, tanto a ele quanto a Carol Marçal, que um dos fatos aí deu, inclusive até declarei publicamente que eu estou apoiando ele, enfim, até em função de tudo que ele fez no Rio Grande do Sul e tal, mas principalmente pelo grande amor que eu vi entre ele, a mulher e os filhos dele, entre a Carol Marçal e os filhos, né? E também a questão aí de toda a egrégora, né, dele, enfim, que faz aí grava lives aí religiosas aí toda segunda de manhã no canal Premissas ali, que a gente vê que são pessoas aí positivas, uma egrégora bacana, sabe, que tem muito como contribuir muito positivamente para a evolução do Brasil, tá certo? Então é nesse sentido, né? E obviamente no caso aí também, principalmente da cidade de São Paulo. Eu adoro São Paulo, quando eu fui lá, fui sempre muito bem recebido, inclusive ganhei uma moto no sorteio de numerologia lá, enfim, certo? Fui várias vezes para lá conversar com meu antigo professor Carlos Rosa e tal, nas consultas, né? E obviamente acabei me tornando amigo dele, enfim, né? Aprendi bastante com ele, né? Então eu tenho um carinho enorme por São Paulo, a cidade de São Paulo, tá certo? Então aí, nesse sentido aí, né, eu vou focar muito essa questão aí dessa análise, né, do eclipse na cidade de São Paulo, tá certo? Então aí, ó, o que a gente vê aqui em primeiro lugar aqui? Deixa eu ver, anotei aqui para mim não me perder. Olha só, nós temos aqui, ó, o ascendente, né, estando em peixes aqui, tá certo? Formando um estélio, tá? Junto com a roda da fortuna, tá? E junto com o Saturno, tá? Ao mesmo tempo que ele está formando um estélio aqui, ele está formando uma triplicidade, ó, com o Vênus lá em cima, tá certo? E com o Marte aqui embaixo, tá certo? Então, o que isso quer dizer aqui? O Vênus, ó, olha só, o Vênus ele está em Escorpião aqui, tá certo? Ele está aqui na constelação de Escorpião. E o que significa o Vênus na constelação de Escorpião? Significa renascimento financeiro, tá certo? Renascimento financeiro, mas também pode significar aí, diante da expectação aqui, que está conversando positivamente aqui com o Peixes, né? E com o Saturno que rege o poder e rege as regras e tudo mais, pode haver aí um renascimento no poder em São Paulo aí. Então, obviamente, aqui a gente já percebe aí, ó, que o Marçal, como haverá uma mudança e o representante da mudança está na frente, tem feito um trabalho muito bacana, que é o Pablo Marçal, a gente percebe aqui de imediato que haverá uma mudança de poder na cidade de São Paulo no que diz respeito à prefeitura, tá certo? Inicialmente falando aqui, tá certo? E essa pessoa aqui, que vai ser o grande responsável pela essa mudança de poder aqui, é uma pessoa aqui, ó, muito emotiva, né? Ligada a peixes aqui de água, né? Uma pessoa com muito dinheiro, aqui é a roda da fortuna,
tá certo? Uma pessoa aí que também bem estruturada, né? O que mostra esse Saturno aqui, ou seja, ele não vai buscar a estruturação dele na política, ele simplesmente ele tá entrando na política aqui por amor mesmo, por paixão, sabe? É uma pessoa que é o que é hoje porque ele buscou aí informações nas profundezas realmente do oceano, no oceano das emoções, digamos assim, para chegar onde chegou, para ser quem ele é, tá certo? O que é fortificado ainda com o Netuno, que é regente de peixe aqui, em peixes aí na casa 1, onde está o ascendente aqui, tá certo? Então aí, ó, o que, que nós mais vemos aí de interessante aqui, ó. Esse eclipse, ó, ele vai se dar aí, ó, aproximadamente aqui, ó, pelos 10 graus de Libra, tá certo? O que, que significa 10 graus, né? 10 graus, né? Ele tem o 1 da liderança, né? E tem o 0 da abertura dos portais, ou seja, como agora o mês que passou, no mês 9, tivemos 3 portais, o portal do dia 9, o dia 9 de 9 de 2024, tivemos também o portal no dia 18 de 9 de 2024, tá certo? Tivemos o outro portal no dia 27 de 9 de 2024. Então, todos esses portais aí, essas expectações desse novo líder aqui que começa a despontar, tá certo? Que a astrologia mostra aqui que efetivamente tem tudo para ser o próximo prefeito de São Paulo, tá certo? Para ter uma certeza maior, só colocando o mapa astral dele aqui também, mas daí o vídeo ia ficar muito longo, mas obviamente isso, se vocês verem em análises anteriores, tem o mapa astral do Pablo Marçal que a gente fez ali, e obviamente onde vocês já vão poder ver comentários que a gente já fez nesse sentido aqui, tá certo? Então, na verdade, esse eclipse da abertura dos portais mostra que uma espécie de um portal vai ser aberto para uma renovação política na cidade de São Paulo, uma pessoa nova aí entrando aí na cidade de São Paulo, tá certo? Ao menos é o que está mostrando agora, mas obviamente como todas as pessoas têm livre-arbítrio, né? E existe aí outros mapas astrológicos aí que eu não analisei, que são os dos outros candidatos aí, né? Fica complicado dar total certeza, né? Mas existem fortes evidências diante do mapa astral do Pablo Marçal que eu já conheço, tá certo? E também, veja bem, ó, o Pablo Marçal, né, ele tem uma forte aspectação com um Sagitário, tá certo? E aqui, ó, o meio do céu, né, dos trânsitos aqui, ó, de São Paulo vai estar em Sagitário. Entendeu? Então, o que quer dizer? É um casamento perfeito no que diz respeito a foco e poder. O que é mais uma evidência que mostra que o Pablo Marçal, muito provavelmente, ele vai ser aí o prefeito de São Paulo, certo? Mas o que mais aqui temos de interessante a mencionar aqui nesse eclipse, que é um grande estélio, que inclusive ele tem a Lilith aqui, que é a lua escura, tá certo? A lua escura, a Lilith, tá certo? Ela mostra, assim, digamos assim, problemas em relações, né? Relações pessoais, tá certo? Mas também mostra aí relações de poder, tá certo? E ela estando no meio do eclipse é como se as cortinas se fechassem e se abrissem aí para uma renovação de conflitos, uma luz seja jogada, tá certo? No poder e que haja uma renovação, o que mostra, enfim, que haverá uma renovação aí no poder na cidade de São Paulo, tá certo? Muito provavelmente é o Marçal aí que se elegerá, tá certo? Então aí, ó, como ainda esse Libra que ele faz oposição a Áries, ó, que está aqui do outro lado, tá certo? Onde tem o Quirón, tá certo? Tá? Na casa 2, que é a casa da diplomacia e também a casa do dinheiro, né, das finanças, né, acaba, enfim, né, demonstrando que haverá uma espécie de cura de feridas aqui, né, na casa 2, que é relacionada a questões financeiras na cidade de São Paulo, é como se o dinheiro aí na nova prefeitura ele sofresse um novo direcionamento, tá certo? Então, o que é mais interessante falar do Libra, tá? O Libra, normalmente você conhece as mulheres librianas, elas são pessoas aí, principalmente eu falo de mulheres, porque mulher, normalmente, a mulher libriana ela é uma pessoa muito equilibrada, sabe? Uma pessoa muito pelo correto, uma pessoa que não gosta de escândalo, né? O libriano, a libriana, eles querem a paz, né? Eles não querem a guerra, mas também querem a justiça, querem o amor, querem a conciliação, entendeu? Então, esse eclipse se dando em Libra mostra aí que, embora tenha todos esses conflitos aí, enfim, né, que acabaram até inclusive atrasando com que fizéssemos essa análise aí,
tá certo? Ele mostra que existem várias pessoas do bem ligadas à energia de Libra trabalhando pela conciliação, para que não haja guerra. Inclusive aí a própria egrégora aí do Pablo Marçal e tal, no programa Primícias, né, que toda segunda-feira de manhã faz, aí cantando músicas religiosas, cristãs e tal, né? Enfim, podia ser de outra religião, porque na verdade todas as religiões têm a sua positividade, entendeu? Mas é interessante porque acaba emanando aí essas lives que ele faz aí, enfim, na empresa dele e tal, acaba emanando energias positivas, aí é aquela energia ligada à energia do Libra, né, que quer, dos librianos e librianas que querem aquele equilíbrio aí pela paz aí, tá certo? Então aí, ó, o trígono aí, isso aqui eu já falei, né, entre o Vênus aqui, isso aqui na verdade eu vou até fazer porque esse trígono aqui, ele é de grande importância, então eu vou marcar ele direitinho aqui, ó, tá? Então nós temos o trígono aqui, ó, entre Vênus, que está em Escorpião, certo? Ficou parecendo um sinal de negativo. Aqui, tá? Nós temos um trígono aqui, ó, relacionado a todo esse estênio aqui, tá certo? Com que está em peixes. Como tem uma energia muito forte de estéreo, eu acabei botando tudo junto aqui, tá certo? Então aqui temos o Marte aqui ainda, ó. Ó, o Marte em Câncer, veja só que interessante aí, né? O Marte em Câncer, aí tá, como ele tá numa região aí de água, de família em Câncer, mostra que essa pessoa que chegar ao poder aqui em São Paulo, né, é uma pessoa que valoriza muito a família, tá? 69. Tanto, 69, na verdade que é um símbolo de dois caranguejos, né, enfim, que é representado aí pelo número 69, tá certo? Então, obviamente aqui, como o Marte aqui está aí em Câncer, né, esse aqui é o símbolo de Câncer, né, e estando aí em trígono aí com as questões relacionadas a Saturno do poder, né, e relacionado a Vênus, né, mostra aí, enfim, né, que essa pessoa que vai assumir o poder é uma pessoa que valoriza muito a família, tanto a família pessoal que ele tem, a esposa Carol e os filhinhos que ele tem lá também, mas também a família empresarial, os colegas que ele tem na empresa dele, tá certo? Enfim, certo? E, obviamente, todas as pessoas que confiam nele, sabe? É uma pessoa, assim, de grandes amizades, grandes admiradores aí, o Pablo Marçal, tá certo? Então, muito provavelmente vai ser ele aí o próximo prefeito de São Paulo, tá certo? Então, já falei que mostra né, uma mudança de poder e tal, né? Na verdade, o Marte aqui em Câncer, né? Mostra que o Marte, que é o planeta da guerra e tal, ele está sendo favorecido aí pela energia da família, né? Ou seja, o Pablo Marçal tem uma energia muito forte de família, tanto da esposa dele quanto da empresa dele. Então, na verdade, pode até gerar conflitos maiores, mas enfim, é como se toda essa egrégora aqui, que vai desde a família dele, desde sócios e outras pessoas que têm se juntado a ele, tivesse a força necessária para apaziguar tais conflitos, tá certo? O que infelizmente a gente não pode dizer a nível mundial que está ocorrendo aí, tá certo? Mas obviamente o Pablo Marçal não tem nada a ver com isso, e também a cidade de São Paulo a princípio também não tem nada a ver, então vamos deixar de comentar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande também, tá certo? Olha só, o meio do céu em Sagitário, aqui eu já falei, né? E o Pablo Marçal, né? Segundo a gente viu, né? Pela análise que a gente fez, ele possui expectações muito fortes em Sagitário, tá certo? Então, obviamente, isso aqui se liga aí positivamente para que o poder efetivamente chegue aí nas mãos dele, tá certo? E também, obviamente, esse poder aqui, esse meio do céu em Sagitário, ele acaba mostrando aí que chegará ao poder, né, uma pessoa com uma energia de professor, tá certo? E o Pablo Marçal é um professor, ele tem uma energia de professor, escreveu mais de 30 livros, tá certo? Então é algo bem interessante, tá certo? O ascendente em peixes, né, mostra que é uma pessoa que traz conhecimento das profundezas, algo ainda fortificado pelo fato de Netuno, regente de peixes, estar domiciliado aqui em peixes, aqui na casa 1, né, em conjunção ali com o Saturno, né, ligado às forças do poder, estruturação, e o ascendente ligado às iniciativas, tá certo? O que mais eu anotei aqui, né? Urano ainda, ó, olha só o Urano aqui, ó, ele está em Touro. Na verdade, o Urano aqui, ó, ele está aqui, ó, entre Touro, né, e os Gêmeos, tá certo? A gente pode dizer que está entre Touro e Gêmeos aqui, tá certo? Ó, onde também está o Júpiter aqui, ó, tá certo? O que isso quer dizer, tá?
Urano em Touro, junto com Algol, ó, junto com a Algol aqui, aquela estrela que representa o duelo ali entre Perseu e Medusa, tá certo? Então o que que mostra aqui, ó, como o Pablo Marçal, né, ele possui aqui o 3 da comunicação muito forte ali nas expectações astrológicas dele, entendeu? E obviamente, o Algol aqui, ele está aqui na casa 3, que é a da comunicação. Tudo isso favorece com que, para que ele, o Pablo Marçal, que nesse caso a gente percebe como sendo uma espécie de herói, uma espécie de Perseu, né? Ele trave aí um grande duelo, mas ele vença efetivamente esse grande duelo aí, simbolizado por Algol, tá certo? E obviamente, tendo também aí como auxiliar dele, ó, as novas tecnologias aqui, tá certo? Que está aqui mostrando com Urano, que está em Gêmeos da comunicação, mostrando, enfim, que o Pablo Marçal, né, sendo o Urano aqui o planeta como é que eu vou dizer, também das revoluções, mas também das novas tecnologias, das tecnologias revolucionárias, mostra com que, devido a novas tecnologias, tais como internet e tudo mais, tipo de coisa, o Marçal também será favorecido para ser aí o próximo prefeito de São Paulo. O Ares em Câncer mostra que alguém busca proteger a família, né, que chegará ao poder. Então, na verdade, seja o Marçal, seja outra pessoa, mas muito provavelmente é o Marçal que vai chegar à prefeitura de São Paulo. É alguém aí que realmente é um grande protetor da família, tá certo? Meia família, mesma família pessoal quanto a família empresarial, tá? Então ainda tem a roda da fortuna em peixes aqui, tá? Que mostra que é uma pessoa que ganha muito dinheiro mexendo nas profundidades das emoções das pessoas, tá certo? Então, também com conhecimento trazido das profundezas, tá? É como se ele fosse quase um psicólogo, né? Embora ele não seja formado em psicologia, tá certo? As aspectações de Saturno com ascendente Netuno em peixes também ainda pode demonstrar prisões ó, em grandes estruturas ou prisões de peixes grandes, né? Então, na verdade, além de mostrar a sabedoria desse novo líder que assumirá a prefeitura de São Paulo, também mostra aqui que é uma pessoa que vai acabar aí promovendo aí espécie de prisões aí de pessoas grandes aí, enfim, né? Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, tá certo? Mas também isso também não mostra só que a relação a São Paulo. Mostra também que a nível mundial, né, essa expectação aqui também virá a influenciar grandes prisões, tá certo? Grandes prisões aí em grandes estruturas ou prisões de alguns peixões, alguns peixes grandes, tá certo? Tá? E obviamente eu acho que eu já falei de tudo, as principais expectações. Ah, tem aqui, ó, olha só, veja bem, olha só que coisa interessante. Aqui está o Plutão. Plutão é o planeta das mortes e renascimentos, né? Ele estando aqui, ó, na casa, vamos limpar aqui, ó. Ele estando aqui, ó, na casa 11, tá certo? Que é uma casa também regida por Urano, das revoluções e das novas tecnologias, e entrando, saindo de Capricórnio, entrando em Aquário, tá certo? Que também está ligado às novas tecnologias, mostra, enfim, que também, mais uma evidência, enfim, que haverá aí uma reestruturação com base em fortes fundamentos inovadores, né, na área da tecnologia, ou seja, revolução tecnológica em São Paulo. Tem isso que a gente já viu, inclusive, aí, né, que o Marçal, aí, dentro dos projetos dele, está em trazer o teleférico para São Paulo. Né? Então, veja bem que coisa fantástica que vai ser para a cidade de São Paulo e, tipo, não enfrentar aqueles problemas do trânsito, aquelas tranqueiras no trânsito e tal, que normalmente o pessoal se enfrenta diante dos benefícios que se terá com o uso do teleférico, entendeu? Certo? Então, pessoal, isso é bem interessante mencionar aqui, certo? Então aí, ó, por enquanto era isso aí que teríamos a falar aí, tá certo? Não vamos falar muito, né? Tinha mais ainda, poderíamos trazer aqui o mapa astral do Marçal, o mapa astral do Bolsonaro e contrastar ele com esse aqui e tudo mais, mas daí vai ficar um vídeo muito grande. De repente até a gente pode fazer posteriormente ele, mas isso vai depender também da aceitabilidade desse vídeo aqui, né? Então pedimos aí, obviamente, para vocês valorizarem aí esse vídeo que fazemos aí gratuitamente, se atuando aí como uma espécie de garçom, e vocês paguem esse garçom não de uma forma
monetária em si, embora, claro, se puder fazer um Pix para nós também agradecemos, mas de uma forma em que ao menos se inscreva, né, no canal e faça o triplo C, curtir, compartilhar e comentar, de modo que o YouTube dê valor a esse vídeo, às autoridades também, de modo que ele continue aqui, porque veja bem, nós não fizemos nem nada difamatório com relação a ninguém, nós só falamos aqui, tá certo? Com relação ao que a astrologia mostra, entendeu? Certo? Então é complicado esconder a verdade, né? É que a gente costuma dizer, né? Que três coisas não podem ficar escondidas por muito tempo: o Sol, a Lua e a verdade, tá certo? Então, na verdade, é a verdade que estamos buscando, né? Até para as pessoas se protegerem e os outros candidatos, até se quiserem uma mudança e tal, eles virem a reformular isso, a campanha, né? E o próprio Bolsonaro, enfim, tanto o Silas Malafaia, né? Se eles quiserem aí mudanças positivas, passarem aí bem aspectados nesse eclipse, né? Eles ainda têm a oportunidade de apoiar o Pablo Marçal, né? Isso, obviamente, vai ajudar eles. Além, claro, se mudarem a assinatura, melhor será ainda, sabe? Mas, enfim, né? É essa situação, certo? A gente faz aí com o objetivo de ajudar e de promover a paz social, assim como também a série de 31 vídeos aí que publicamos aí, que deu um trabalho enorme para nós, sobre os dias natalícios, para as pessoas conhecerem melhor as outras, né? Com o objetivo efetivo de promover a paz social, tá certo? A outra coisa que esquecemos de mencionar aqui, ó, o Júpiter, ó, tendo o Júpiter em Gêmeos aqui, ó, na casa 4, que é a casa da família, isso aqui também acaba fortificando que uma pessoa com forte poder de comunicação, com foco no seio familiar, né, será aí o novo gestor aí da cidade de São Paulo, tá certo? Entendeu? Mostrando também aqui, ó, o leão aqui pegando parte da casa 5 aqui, tá certo? Ele também acaba mostrando aqui pra gente, tá certo? Que será um momento aí de grande fertilidade, entendeu? Muitas pessoas se sentirão mais estimuladas, se sentirão mais valorizadas e disso, da estimulação, da valorização, né? Vem aí a produção de hormônios benéficos à prática do sexo, né? Que espero, obviamente, que seja praticado com amor e, obviamente, né? Diante dessa prática sexual que tende a aumentar também a procriação, né? De paulistas, enfim, tende a aumentar também com a ascensão dessa nova pessoa que chegará ao poder, que muito provavelmente aqui já dissemos aí que será o Marçal, certo? Então, por enquanto, era isso, né? Lembre de se inscrever no canal, fazer o triplo C, curtir, compartilhar e comentar, para mostrar aí a importância que esse vídeo tem para o YouTube, tá certo? E para as autoridades também, que obviamente não queremos sofrer a punição de ninguém, que só estamos aqui valendo nosso direito de livre expressão, não difamando alguém, mas simplesmente falando a verdade que a astrologia mostra para nós, tá certo? Então, era isso. Um abração para eles e um beijão para elas. Até mais.